Saúdo a todos os irmãos e amigos ouvintes com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer mais uma palavra aqui para vocês, apesar de que eu já falei em outras lives, já fiz ministrações sobre essa palavra, mas eu vejo a importância de repetirmos certos versos da Bíblia, porque eu tenho observado o quão as pessoas andam aflitas, desesperançosas, ansiosas, depressivas, angustiadas, estressadas. Então, essa palavra, irmãos, é a que mais tem falado comigo nesses últimos dias, em relação ao que a maioria das pessoas, estão passando nesses momentos. E essa palavra, irmãos, ela se encontra em Romanos capítulo 12. E teve dias atrás que eu estava meditando sobre essa palavra, porque às vezes a gente só lê, e esse é o maior problema das pessoas. Às vezes só lê e de uma certa forma acha até bonito as palavras, mas ela nunca para refletir e extrair a verdadeira essência do que aqueles versos estão querendo nos transmitir. E teve um dia que os meus olhos passaram, mais precisamente por uma frase desse trecho em questão, mas eu quero ler todo ele aqui para vocês, que começa no verso 12, Romanos capítulo 12 e verso 1, que diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Em outras traduções diz vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. E é essa frase, irmãos, que eu me detive há um tempo atrás. Porque o que Deus falava na minha mente é que muitas pessoas, muitas das vezes, não conseguem realmente entender a vontade de Deus e nem experimentar o quão boa, agradável e perfeita é essa vontade de Deus, por conta que elas não se deixam ser transformados pela renovação da mente. E tem muitas pessoas que acham que, na verdade, Deus vai descer do céu. A gente costuma usar essa expressão, apesar de saber que Ele está conosco através do Espírito Santo. Mas tem gente que realmente acha que Ele vai se materializar na nossa frente com uma varinha de condão e fazer assim na nossa mente. Plim! E tudo ser transformado, Às vezes tem pessoas que pensam exatamente isso. E aí pedem para Deus e ficam ansiosos logo para receber aquilo que estão desejando, e como não conseguem obter aquilo que elas desejam, elas logo já começam: mas onde é que está Deus? Onde foi que eu errei? Mas por que está me acontecendo isso? Mas por que está me acontecendo aquilo? Mas só que a palavra diz: mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. E aí tem uma vírgula e diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa transformação, irmãos, se dá através da renovação da mente. Quer dizer, o nosso modo de pensar, o velho eu, os pensamentos da carne, nós temos que transformar. E tudo aquilo, irmãos, até mesmo coisas que acontecem nas nossas vidas, tudo é exatamente por conta dos nossos pensamentos.
Vale lembrar que por isso que Deus diz que, né, 6 coisas que ele abomina e 7 que ele detesta. E a principal delas, apesar de não ter expressa que a principal delas é isso, mas se vocês analisarem, é a que está bem no meio das 3 que tem antes. Ele detesta 7, mas tem 3 antes, 3 depois e uma específica no meio, que é o coração que maquina pensamentos perversos. Porque se a pessoa maquinar pensamentos perversos, ter pensamentos carnais, malignos, mas hoje ou mais amanhã esses pensamentos vão aflorar. E até mesmo aquele que contém isso, em determinadas situações, ele vai deixar aflorar. É através das situações que a pessoa vai demonstrar, né, o que está aqui. Então, por isso que Deus detesta o coração, né, os pensamentos perversos, o coração que maquina pensamentos perversos. Porque para a prática é um estalar de dedos, irmãos. Então nós temos que mudar essa concepção aqui. Nós temos que mudar aqui. Ninguém consegue, irmãos, mudar o exterior sem antes mudar aqui. Porque eu até poderia tentar mudar, e tanto o exterior de mim, eu poderia, de uma hora para outra, mudar esse meu exterior. É mais fácil, né? Vamos colocar entre aspas, é mais fácil. Mas se nós não mudarmos aqui, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos deixar aflorar novamente. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém muda fazendo todos os dias a mesma coisa. Se você faz algo e aquela coisa não está dando certo, experimente mudar. E tente sempre mudar para melhor e não para pior. Caso contrário, nós estaríamos ainda regredindo em tudo isso. E a gente sabe que para toda a ação contrária à palavra de Deus, existe também uma reação contrária. Porque a palavra deixa claro que tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo que o homem fazer, ele vai colher. Ele vai ter que arcar com as consequências. Então, para que isso não aconteça, o que nós precisamos fazer? É mudar aqui os nossos pensamentos e saber que o que prevalece não são as nossas vontades, porque muitas vezes as nossas vontades são carnais, que não nos levam a nada e nem edifica ninguém. Então, por isso, irmãos, que a gente começa a transformação de toda a nossa vida com a renovação da mente, mudando os pensamentos. E olha só, né? Eu acho lindo isso que diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem desfrutar das consequências benéficas que fazer a vontade de Deus nos proporciona. Não conseguem porque estão com as velhas mentalidades, o agir da carne, o agir na hora da raiva, o agir na hora da ira. E aí quando a gente pensa, a gente acaba fazendo e falando. E aí quanto mais a gente faz coisas da carne, mais a gente tende a regredir na presença de Deus. Porque a palavra também diz que a mão de Deus não está encolhida e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa nos ouvir e nos, socorrer. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o que são os pecados? Não são os velhos hábitos? Deixar nossa velha natureza aflorar sempre que passamos por situações difíceis, momentos difíceis? Não é exatamente isso que a gente acaba pecando, não só contra nós mesmos muitas vezes, mas também principalmente contra os nossos semelhantes? Porque na hora da raiva a gente agride, na hora da raiva a gente diz coisas muitas vezes que não quer,
Porque assim como a gente está magoado, está ferido com alguma coisa, alguma situação, a gente tende a magoar, ferir as outras pessoas? É ou não é assim? Irmãos, eu confesso para vocês, porque eu sou uma pessoa que desde o dia que Deus falou para mim que eu não deveria mentir nem por brincadeira, porque o diabo não brinca em serviço, né? E ele é o pai da mentira. Por isso que em Jesus não houve engano, não houve falsidade nenhuma, porque ele era filho de Deus, assim como nós devemos ser, e não filhos do diabo. E é interessante, irmãos, que nesses últimos dias eu estou passando por uns momentos bastante difíceis, mas não algo porque eu conheci a verdade, eu conheço a verdade, eu todos os dias estou buscando pela verdade. Todos os dias eu estou aqui na minha sala estudando 3, 4 versículos da Bíblia e depois eu vou para minha casa, subo para minha casa, apesar de que eu estou aqui na minha casa, mas eu estou na minha sala, mas depois eu subo para minha casa, eu fico pensando em tudo aquilo que eu li. Eu fico tentando conciliar aquilo que eu li, né, naquilo que eu estou vivendo, para mim ter uma maior compreensão da palavra. E realmente a palavra não mente. Quando Jesus disse, ele era a verdade, e ele disse que ele enviaria o Espírito Santo que nos guiaria dentro de toda a verdade. Então, quando a gente lê, por mais que muitas vezes naquele momento a gente não conseguiu entender alguma parte das Escrituras, mas se você ficar ruminando, pensando nela, refletindo nela, tu vai passar por situações que o Espírito Santo vai te dizer, te lembra da palavra? Te lembra que tu não entendeu? E aí tu começa a conciliar. Por isso que mais uma vez eu repito que a Bíblia é linda, é maravilhosa, porque é os únicos livros que, interagem com a gente. E é através das situações que o Espírito Santo vai nos guiando dentro de toda a verdade. E aqui diz que e vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por isso que tem muitas pessoas prisioneiras dos seus próprios pensamentos, prisioneiras das suas próprias atitudes. E quem mais tem levado vantagem nisso tudo é o inimigo das nossas almas, que vê as tuas ações e reações quando você se depara com um problema, uma circunstância da vida que é contraditória a tudo aquilo que tu desejaria. Aí o inimigo vem e começa a te implantar, como a gente costuma dizer, começa a te fomentar a fazer coisas erradas. E aí logo fica expressa, as obras da carne, ficam manifestas, como diz em Gálatas 5. Se nós olharmos, nós vamos ver que é as obras da carne manifesta. E elas se manifestam aonde, quando, como? É exatamente no nosso dia a dia, se nós não estivermos pautados na palavra. E como diz Davi, eu adoro falar esses versos da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que isso significa? Que se no meu dia a dia eu levantei, outra pessoa não tiver a mesma mentalidade que eu, não estiver pautado na palavra, o que vai acontecer? O inimigo vai usar essa pessoa. Mais uma vez eu digo que quem não se deixa ser usado por Deus acaba sendo usado pelo inimigo. E aí essas pessoas que são usadas pelo inimigo, elas vêm tentar nos ferir, vêm tentar nos ofender. Mas se a gente está pautada, o que vai acontecer? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quer dizer que durante esse meu dia, se o inimigo usou alguém contra mim, é uma caminhada que eu estou fazendo, desde as 6 horas da manhã até a meia-noite, É uma caminhada que eu estou fazendo durante o dia, é uma trajetória que eu estou fazendo. Então nesse meu caminho, tem que ter a palavra, para mim poder ter a luz do entendimento, para mim poder responder em conformidade, mas não magoar e ferir as pessoas. Vale lembrar que nossa luta não é contra a carne e o sangue,
mas são contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais, nesse mundo espiritual que muitas vezes nossos olhos não enxergam, mas também aqui, na mente das pessoas, na mente do ser humano. Por isso, vou lembrar mais uma vez que a transformação se dá pela renovação das nossas mentes. A gente não dando lugar, espaço para o inimigo nas nossas mentes, colocando o capacete da salvação, blindando ele. E quando o inimigo usar nesse nosso transcurso diário de vida terrena, se ele enviar pessoas ou situações, nós não devemos agir na carne, mas no Espírito que habita em nós, falando através do nosso Espírito. Que aí vão ficar também manifesta em mim o fruto do Espírito. O amor para com as pessoas, né? A alegria, o gozo, aquilo que é profundo nas nossas almas. Não é só aquela alegria passageira. Deus não proporciona a alegria muitas vezes que os homens nos proporcionam. Que é só chegar com uma notícia alegre, né? Eu vou te dar um presente. E a gente, que legal, que alegria. Não. Deus nos proporciona o gozo, que é algo mais infinito dentro de nós. É mais profundo dentro de nós. Que por mais que estejam acontecendo situações tristes, as situações, né, perturbadoras, mas o nosso coração está em gozo com Deus. Ninguém consegue nos tirar isso. Não é que a gente não chore com os que choram. Não, não é isso. Mas é que a gente tenha o gozo dele aqui dentro, o gozo da salvação, o gozo de ter a presença dele, o gozo de ter a paz em meio às guerras. Então a gente vai continuar, não interessa o que vierem nos dizer, o que vierem nos fazer, nós vamos estar com esse gozo dentro de nós. Nós vamos ter paciência para com os nossos irmãos mais fracos e estão sendo deixados, né, pelo inimigo e vêm nos atingir. Nós vamos ter paciência com eles. Nós vamos ter longanimidade. O que significa isso? É esperar o tempo de Deus para aquelas pessoas. Que não é como eu quero, como você quer, porque muitas vezes a minha vontade era de fazer plim, e as pessoas mudarem. Essa é a minha vontade. Mas o que deve prevalecer é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você passamos pela escola da vida. Hoje mesmo eu estava falando com a minha filha e falei isso. Que enquanto nós estivermos aqui na terra, gente, nós não podemos ser impacientes. Porque imagina vocês, só imagina vocês, se de uma hora para outra Deus fizesse assim, e tudo se ajeitasse, tudo ficasse tudo às mil maravilhas. Você ia levantar amanhã e fazer o quê? Gente, isso de tudo está perfeito, tudo está resolvido, vai ser lá no céu. É só lá no céu. Aqui, enquanto estivermos na terra, não. Aqui, enquanto estivermos na terra, é uma escola. A escola de Deus para nós. E para quê? Para nosso crescimento espiritual, mental e corporal, porque nós temos que atingir a estatura de Cristo. Então, olha só, é que nem uma criança quando está em idade escolar, né, por volta dos 5, 6 anos, vamos arredondar para 6, vamos arredondar para 6. A criança completa 6 anos de idade, a gente coloca, né? Na primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Jamais ela vai entrar na primeira e da primeira ela já passar lá para o 9º ano. Não vai acontecer isso. Porque daí o que ela vai aprender? E até mesmo porque ela não tem idade suficiente para armazenar muita coisa, né? Então não vai dar. Então tem que ser passos gradativos. Mas ela faz, todo ano ela faz a primeira série. E leva-se 1 ano para ela fazer a primeira série.
E dentro disso, irmãos, também, conforme a gente vai passando para a segunda, para a terceira, depois na quarta já começam a dividir as disciplinas, né? E né, tem-se, durante esse ano letivo, que a gente chama, tem bimestres, trimestres, e nós temos que fazer, né, testes, tanto teóricos quanto orais, e também temos que fazer provas. Hello? Com Deus não é diferente. Então nós estamos nessa escola da vida que quando nós aceitamos o seu Filho Jesus, nós entramos na primeira série. E nós temos que ter paciência para enfrentar todo esse ano letivo. Mas temos que estar na mente que durante esse ano letivo nós vamos ter que passar por testes e provas. E aí vai ser somado aquelas notas e se nós formos aprovados, a gente passa para o ano seguinte. Caso contrário, nós repetimos de ano. Agora, né, nessa lei dos homens aí, pelo que eu sei, não é mais permitido reprovar, né? Mas com Deus não mudou. Com Deus continua o mesmo critério. Não foi aprovado durante aquele ano, vai repetir novamente até aprender. Nós estamos aqui para aprender. Porque nós estamos exatamente, como eu falei, para alcançar a medida, a estatura de Cristo. E não é em metros não, né? É na capacidade, a mente de Cristo. A mente, a grandiosidade dos pensamentos, do coração sincero e puro daquele homem que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia por mim e por você. Então a pressa para quê? Você vai pegar o ônibus? Ou quer partir antes? Lembrando que o dono da vida é Ele. Ele sabe do momento da hora da nossa partida, né? Ou se vamos estar vivos ainda quando Jesus voltar. Mas contanto que seja na hora da nossa partida, que ninguém sabe a hora, e a volta do Senhor Jesus, que também não, mas que nós sejamos encontrados irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. E para isso, essa transformação que nós desejamos, que nós almejamos para ser semelhantes ao Jesus Cristo, ao Filho de Deus, nós temos que começar a transformação pela renovação das nossas mentes. Por isso que a gente costuma dizer, né, que a mudança se dá de dentro para fora. E é verdade. É aqui dentro, ó, que muitas vezes ninguém vê. Ou vocês estão vendo o meu cérebro? Não, né? Vocês estão vendo agora o que eu estou pensando? Não, né? Mas Deus está. Deus está vendo. Deus está presenciando todas as coisas. O mais profundo, por isso que diz que a sua palavra é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que muitas vezes podem até se confundir. É por isso que muitas pessoas aí criam crenças, até mesmo errôneas, por né, ter essa confusão aí entre alma e espírito. E nós temos que entender, para poder, né, extrair a essência dessa palavra, porque diz que ela vai penetrar, fazer essa separação, né, e ver, né, a intenção do coração, aquilo que está mais profundo dos teus sentimentos, que muitas vezes você acha que não está mais ali, e está. E às vezes daí, nesses testes da vida que Deus permite nós passar nesse ano letivo da escola de Deus, aí deixa-se aflorar o que tem. Porque Deus muitas vezes, irmãos, por mais que tem coisas que não seja da vontade dele, ele nos permite acontecer. Não para que ele veja o que tem dentro de nós, porque ele já sabe. Mas é para que nós mesmos vejamos o que tem dentro de nós. A pedrinha nos rins que muitas vezes está causando incômodo e a gente não está percebendo. Que é por isso que depois que vem ações e reações contrárias e a gente não sabe por quê. Mas é porque a pedrinha está ali.
Então Deus permite nós passar por esses testes durante esse dia, durante todo esse ano letivo, que é para nós mesmo ver o que está ali, o que está nos causando incômodo e causando incômodo a outras vidas. Porque eu ainda estou na escola, né? Porque a gente só vai ser aprovada quando Jesus voltar e nós formos arrebatados, ou quando, né, esse corpo, né, ir para a cova, aí eu vou ver se eu fui aprovado ou não, né? Mas por enquanto eu ainda estou na escola da vida. Eu ainda estou na escola de Deus, aprendendo com Deus através do Espírito Santo. E imagina vocês, irmãos, que hoje, por exemplo, no dia de hoje, eu levantei e você sabe que quando a gente abre os olhos acontece o primeiro milagre do nosso dia, né? Porque muitas vezes não têm esse privilégio de abrir mais os seus olhos. Então, quando eu abro os meus olhos, o inimigo com certeza deve dizer: ih, lá acordou ela. Lá acordou ela. Ela vai me incomodar, mas eu também vou incomodar ela. Porque enquanto nós estivermos aqui, a palavra diz que, né, o leão está em derredor, rugindo, né? O inimigo está em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Procurando a quem possa tragar. E se ele me olhar e ver que eu não amanheci boa, bom dia, Marta, o que tem de bom? E soltando as patas nas pessoas, o diabo já vai ver, prato pronto para mim usar, vaso pronto para mim usar. Então, por isso que eu tenho que estar em total vigilância nessa escola, nesse dia, né, desse ano letivo. Eu tenho que estar em vigilância, eu tenho que cuidar e principalmente ter as estratégias de batalha. Porque na escola, irmãos, quando a gente entra, muitas das vezes tinha testes e provas, testes principalmente, que eram marcados, só que outros não. Outros, eles nos pegavam de surpresa. E nós tínhamos que estar preparados. Porque eu cansei, irmãos, muitas vezes de ir nas aulas e só os professores, até inclusive tem umas postagenzinhas que fazem sobre isso, né? Que diziam assim, ó, quando a gente chegava na sala de aula e o professor dizia: tirem uma folha do caderno que hoje tem um teste surpresa. Misericórdia! Chegava a subir um frio na espinha, né? Aí todo mundo se olhava, pá, professora, mas eu não estudei. Era uma reclamação geral. Era ou não era? Tinha, né, os DQI alto lá que às vezes não reclamavam, porque, né, tinha uma vida diária de estudos. É exatamente assim. Nós temos que ser esses dos QI elevados. Quer dizer, aquele que está vigiando, aquele que está sempre pronto. Porque daí não vai temer testes nem prova. Elas vão vir, eu simplesmente vou pegar o meu caderno e papapá, o que é tal coisa? Tal coisa. O que é tal coisa? Vai lá, 10. Assim é com Deus, irmãos. Aí, quando a gente passa muitas vezes por esses testes, tem gente que logo deixa manifestar as obras da carne. Ira, né? A primeira coisa, irmãos, infelizmente, a primeira coisa muitas vezes. Aí já vem dali, irmãos, é uma porta aberta para várias e várias outras coisas. Porque a palavra diz que um abismo chama outro abismo. E aí tu vai caminhando em passos largos, né, de distância da presença de Deus. É por isso que ele diz: os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós temos que nos transformar, nós temos que renovar essas nossas mentes. E saber que nós não podemos agir no chamado calor do momento. Mas nós temos que saber baixar as nossas cabeças e responder, né, conforme nós aprendemos da palavra, todos esses testes a qual nos foi impostos durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Mas e como é, irmãos, que as pessoas vão saber se elas não estão sabendo isso aqui?
Porque os testes, as provas nas escolas, irmãos, vai de nós ouvirmos. Quando a gente senta também nas escolas, eu ficava prestando atenção no que o professor dizia. Mas o dia que eu não prestava atenção, eu não conseguia entender nada. E o que acontecia? Muitas vezes eu chegava em casa e ia tentar estudar, eu não conseguia. Porque eu tinha perdido o fio da meada. Porque eu não tinha ouvido o que o professor tinha dito. Então, gente, com a Bíblia, com Deus, com Jesus Cristo, o Espírito Santo, não é diferente. Nós temos que prestar atenção. E para isso, irmãos, nós precisamos conhecer o professor. Nós precisamos conhecer esse autor desse livro. Nós precisamos escrafunchar, esquadrinhar. Ah, mas eu não tenho tempo. É isso que as pessoas dizem. Imagina, irmão, se eu chegasse na escola, para quem ainda estuda, né? Eu já passei, já faz tempo dessa fase, mas supondo que eu chegasse na escola, né? E o professor fosse me dar um teste, uma prova, ou até mesmo me fazer umas perguntas orais. Imagina eu chegar para ele e dizer assim, ó, ah, mas eu não sei, eu não tive tempo de estudar. Eu não tive tempo. Mas então o que eu estou fazendo ali? Era isso, e que se eu fosse o professor, era isso que eu ia perguntar. Mas se tu não tem tempo para aprender, tu tá fazendo o que aqui? Tu tá fazendo o que aqui? Mais um número dentro da sala? Então, gente, com Deus não é diferente. Se nós estamos nessa escola da vida, nós temos que ter tempo de aprender. Nós temos que ter tempo de buscar essa sabedoria. Irmãos, tem uma palavra que de repente outro dia eu faço também uma live específica para isso, mas eu posso dizer umas palavras aqui em relação a isso, que eu não gosto muito, muitas vezes, que as pessoas pregam assim, ó. Ah, eu amo todos os que me amam, e quem de madrugada me busca, me encontra. Eu não gosto muito que às vezes falam isso, porque dá a impressão que eu tenho que buscar Deus só de madrugada. Inclusive, eu já ouvi até pregações de pessoas, às vezes, entendidas, né, que tem mestrados, doutorados, pregando assim, que de noite, de madrugada, os céus estão mais abertos, que a fila daí está menor para os pedidos. Hello? Deus é Deus às 24 horas do dia. Deus é Deus durante as 24 horas do dia. E basta nós pegarmos, mais uma vez eu repito, por isso que Jesus disse, é o Espírito Santo que vos guiará dentro de toda a verdade. E por que Jesus falou isso? Porque Jesus já sabia que já existia desde aquela época escribas, que eles foram chamados, que tinham penas mentirosas. Porque se Deus dizia ABCD, eles iam lá e faziam AB, CD, PP, mudavam algumas coisas. Então Jesus já sabia. Por isso que muita gente às vezes diz assim, foi escrito por homens e adulteraram com o passar do tempo, adulteraram muita coisa. Sim, só que porém Jesus nos avisou. É o Espírito Santo que vos guiará dentro de toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que eu falei. Mas estão buscando o Espírito Santo? Estão fazendo a busca onde tem que buscar? Estão pedindo o que deve ser pedido? Estão batendo na porta certa? Será? Será? E aqui, irmãos, essa frase tem que ver que é um trecho das Escrituras onde o escritor, ele personificou a sabedoria. Não é que a sabedoria seja uma pessoa, uma divindade separada de Deus. Não, não é isso. Apenas foi personificada para que nós pudéssemos entender. Então era como se a sabedoria de Deus estivesse nos dizendo, eu amo todos os que me amam e quem me busca me encontra. Algumas traduções diz, né? Eu amo todos os que me amam e os que cedo me buscarem me encontrarão.
Outras traduções diz: eu amo todos os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Outra tradução ainda diz: eu amo todos os que me amam, e quem me busca diligentemente, e os que diligentemente me buscam. Marta, mas então o que tudo isso quer dizer? Que muda diligentemente, de madrugada, cedo? É aqueles que buscam pela sabedoria incansavelmente, e quanto mais cedo, melhor. Vocês estão entendendo? Por isso também que tem umas traduções que dizem: e os que cedo me buscarem. E madrugada significa isso. Porque muitas vezes Deus falava comigo através das situações do dia a dia. Por isso que a Bíblia é os únicos livros que interagem com a gente. E um dia eu prestando atenção, eu já contei, mas vale a pena contar novamente. Eu contei para vocês que eu comecei a observar um aluno que nós tínhamos aqui no curso. Por isso que eu fiz essa comparação dos nossos anos letivos, né, com a Escola de Deus. E eu comecei a observar que esse aluno, ele vinha muitas vezes de manhã aqui no curso, pediu uma das nossas salas para estudar, e a gente com certeza abriu as portas, porque realmente quem busca merece, né, que a porta seja aberta. E ele veio buscar no lugar certo, num preparatório, porque era isso que ele estava se preparando, para, né, prestar um concurso. E para ele ser aprovado, ele se entregou àquilo. E foi exatamente isso que Deus me mostrou. Quando eu comecei a observar ele, e eu dizia: meu Deus, que coisa linda, realmente ele quer ser aprovado. Muitas vezes ele vinha de manhã, muitas vezes ele vinha de tarde, ou às vezes ele vinha de tarde, de manhã, de tarde e ainda de noite para o cursinho, para as aulas preparatórias. E ainda depois, né, numa conversa que a gente teve, ele disse que também muitas vezes ele ia até algumas horas da madrugada estudando. E aí Deus me trouxe à memória. Tu te lembra da palavra que muitos também até mesmo pregam equivocadamente e acham que vão me encontrar só de madrugada? Não, é aquele que busca pela minha sabedoria, buscam incansavelmente, buscam de manhã, buscam de tarde, buscam de noite, buscam pelas madrugadas, e quanto mais cedo buscarem, melhor. Mais veredas retas terão para os seus caminhos, mais veredas retas terão diante dos seus olhos. Realmente será lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos. Mas infelizmente as pessoas não param. Só querem o tudo para ontem. Como eu sempre digo, infelizmente, irmãos, vamos falar mais uma vez. Há caminhos que ao homem parece as melhores opções de vida. Essa é a tradução King James. Há caminhos que ao homem parece as melhores opções de vida, mas o final é a morte. E por que esses caminhos parecem ser as melhores opções? Porque muitas vezes as pessoas vão segundo as suas vontades. As suas vontades que sempre prevalecem. Às vezes oram para Deus e diz: Senhor, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. E aí quando Deus dá sinais, né? Ó, vai aqui, faz assim. A pessoa sai lá pela culatra. Se Deus, né, dá uns sinais aí, fala de um jeito, a pessoa não entende. Fala do outro, não entende. Fala do outro, não entende. Aí pega, vai lá para o outro lado. Se arrebenta depois, né? Se arrependa, porque essa morte aí, irmãos, é a espiritual, é o afastamento de Deus. Às vezes pode até estar vivo no corpo, mas é um morto andando. E aí toma essas decisões e aí depois quer que Deus a socorre de uma hora para outra. Essa é a verdade que muitos escondem. E essa é a verdade que muitos não compreendem. E aí por isso que estão nas redes sociais falando, fazendo e até inclusive invertendo as ordens, querendo que haja sinais antes de haver, né, a ministração da palavra, os ensinamentos, as instruções, as correções da parte de Deus. Então, gente, não invertam as coisas.
E Deus não vai, apesar de que Ele pode fazer tudo por nós, irmãos. Tudo que nós quiséssemos, Ele poderia fazer de uma hora para outra. Poderia. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Para Deus. Então, olha só, irmãos, não existe o impossível para Ele. Mas olha o que Ele falou para Josué. Não foi só para Josué. Não foi, é para mim e para você também. Temos que compreender isso. E o que Ele disse? Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Estarei contigo. Deus jamais falou, eu vou fazer tudo por ti. Vai que tu não precisa fazer nada, eu vou fazer tudo por ti. Não! Seja forte e corajoso, não temas e não te apavores. Por quê? Porque Deus sabia que Josué, durante a escola da vida, né, na escola de Deus, aquela peregrinação do deserto até chegar à terra prometida, ele ia ter que passar por muitas coisas. Por muitas coisas. E ele precisava ser forte e precisava ser corajoso. O que está faltando em muitos de nós? A valentia de um verdadeiro guerreiro. A coragem de um verdadeiro guerreiro. Então Deus disse para ele ser forte e corajoso. Era como se Deus estivesse dizendo: Josué, tu vai passar por maus bocados. Josué, não vai ser fácil. Josué, tem coisas que tu vai precisar vencer. Tem coisas que tu vais precisar lutar. Mas seja forte, seja corajoso, porque eu estarei contigo. Eu vou estar contigo. Ele não disse eu vou fazer por ti. Eu vou estar contigo. Mas as pessoas daí não compreendem a palavra, fazem tudo errado, tomam caminhos tortuosos, tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas, se enfiam emaranhados de problemas, aí depois quer que Deus pegue eles de cadeirinha de dendém. Ai, Deus vai me carregar no colo. E aí pegue lá e já mude? Não. E sabe por quê? Porque Deus sabe que se Ele fizer isso comigo e com você, amanhã você vai estar fazendo a mesma coisa errada. É? É. Exemplo disso, olha o povo que saiu do Egito. Olha quantas coisas aquele povo via, gente. Via a coluna de fogo de noite. Via, né, a nuvem de fumaça diante deles, fazendo sombra diante daquele deserto. Estava ali, eles viam maná cair do céu. Eles viam uma rocha que os acompanhava, matando a sede deles. Eles viam que nem as suas roupas não desgastavam, nem seus calçados. E mesmo assim eles murmuravam. Ah, Moisés, eu não estou gostando, eu quero pão, eu quero carne, eu quero isso, senão eu vou voltar para lá. E é assim que eu e você somos. Muitas vezes, quando nos deparamos com esses testes da vida, com essas provas da vida, a gente já quer logo voltar. Ah, eu vou parar. Quantas vezes, irmãos? Eu mesmo, na escola mesmo. Na 7ª série eu tinha problemas porque eu não conseguia me concentrar. Tirava notas baixas, ainda não estudava em casa, tirava notas baixas e muitas vezes eu culpava os professores, culpava os colegas e parava de estudar. Só na 7ª série eu acho que eu parei umas 5 vezes. Porque eu não conseguia concentrar. Até o dia que eu disse não, eu vou. E eu cheguei decidida. Porque nós temos que ter foco. Nós temos que ter objetivo. E quando eu disse eu quero, agora eu quero. Agora eu vou aprender. Eu me sentei na classe e comecei a prestar atenção no que a professora dizia. E muitas das vezes, irmãos, e olha só, a minha maior dificuldade, ou porque eu parava, era em matemática, né? E eu vim me casar justo com um professor de matemática, né? Mas até por isso que eu voltei a estudar, porque ele foi um incentivo, né? Sempre é bom a gente ter um incentivo. E quando eu me sentei, eu digo, agora eu vou aprender. Irmãos,
pense numa mente atribulada. A minha cabeça começava a pensar lá no gato da vizinha, lá no carro que buzinou, lá no que eu deixei de fazer ontem. Aí eu começava, eu fazia para mim mesmo. E dizia, lógico que eu não falava alto para não atrapalhar a aula, mas eu dizia, Marta, presta atenção, presta atenção. E aí eu começava a prestar atenção. Aí dali, das explicações da professora de matemática, eu comecei a entender. E aí, para minha alegria, eu ia resolver os problemas e eu conseguia. Eu estava conseguindo. Porque eu me lembrava do que ela dizia e realmente, né, colocava em prática e dava certo. Então, eu comecei a me sobressair e as minhas notas começaram a melhorar. E aquilo começou a me dar uma motivação que eu comecei a estudar mais e mais em casa. Mais. E fui aprendendo não só matemática, como as outras matérias. Então, gente, aí eu consegui, né, concluir o ensino médio, que antes eu chegava na 7ª e parava. Vocês estão entendendo que com Deus não é diferente? Quando nós buscamos pela sabedoria e nós temos que procurar levar a nossa mente em concentração. E a palavra, irmãos, diz aqui, ó, eu quero ler para vocês, que diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Nisso pensai. É assim que começa a nossa transformação. Mas infelizmente as pessoas com medo, com preocupações, porque não estão sendo fortes nem corajosos e estão deixando, né, ser dominados pelos pavores, pelos temores. E aí o que começa a acontecer, irmãos? Começa a só pensar em coisa ruim. Só. Na morte do bezerro, no salário que atrasou, no boleto que está chegando, só em coisa ruim. E aí o coraçãozinho velho começa. Aí quando chega uma pessoa perto, o quê? Porque não tem como uma pessoa ter calma, paciência e tratar bem os outros se está assim, só pensando em coisa ruim. Então, por isso, mais uma vez eu digo que a transformação começa pela renovação das nossas mentes. Se você quer Deus, se eu quero Deus, o meu objetivo é a sabedoria. Porque o meu alvo é o céu. Então, se eu quero isso, eu preciso sentar e desviar tudo aquilo que está me perturbando, não pensar no que está, né, desviando a minha atenção, começar a prestar atenção realmente naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que tem boa fama, naquilo que tem algo de excelente. Nisso eu vou pensar. Porque quando me surgirem problemas no dia a dia, eu vou ter a manifestação do fruto do Espírito. Porque eu vou estar tão na paz, porque essa palavra diz assim, irmãos, olha só, um pouco antes diz assim, ó: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, se eu começar a só pensar coisa boa, irmãos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, quando o inimigo levantar pessoas contra vocês, lembrem da palavra. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. E se eu estou pensando nas coisas do alto, certamente eu vou esquadrinhar as escrituras. E aqui, irmãos, estão as nossas estratégias de batalha. Vocês viram porque tem muitos guerreiros aí perdendo as batalhas?
Porque eles não estão afiados com essa espada. Eles não estão preparados. Eles não sabem a estratégia de batalha. E às vezes querem usar a mesma estratégia, às vezes só porque aprendeu uma, quer usar aquela mesma em todas as situações. E não é assim. Lembrando que também nas escolas que a gente estuda, não é uma única disciplina. Tem umas quantas disciplinas. Agora não sei dizer com precisão, mas acho que 11, 12 disciplinas. E nós temos que saber cada uma delas. E temos que sentar e tentar resolver cada uma desses testes e provas conforme aquilo que nos foi apresentado daquelas matérias. Só que já, né, na escola de Deus, as pessoas às vezes só porque sabem uma estratégia querem lidar com todas as situações somente com aquela estratégia, e não é assim. Nem todas as lutas são lutadas pela mesma estratégia, irmãos. Basta estudar a Bíblia. Estudam? Não. Tem tempo para Deus? Não. Mas aí querem viver uma eternidade no céu e querem que Deus desça lá e faça tudo por eles. Não é assim. Quer ter êxito nas tuas batalhas? Eu sempre digo assim, irmãos, que tu só não vai ganhar uma batalha se tu tá batalhando aí por motivos que não é correto. Aí certamente tu vai perder. Certamente aquilo não é para ti, é Deus te livrando. Eu penso assim, que às vezes se a gente não vigiar, realmente a gente entra em umas batalhas aí que não precisava nem ter entrado. Agora, se tu tá, irmãos, né, afiadinho ali e vier uma batalha, a palavra diz, com Deus nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. E nem sempre uma guerra é feita só de uma batalha. É por isso que eu digo para vocês que Deus não vai solucionar tudo num dia. Porque infelizmente também quando a gente depende de outras pessoas ao nosso redor, não tem como, irmãos. Porque cada cabeça sua sentença. E como eu disse para vocês, infelizmente nem todos leem as escrituras. Aí são vasos, instrumentos propícios para Satanás. Essa é a verdade, irmãos. Se vocês não estudam a palavra, não buscam o maná todos os dias, infelizmente, em alguns testes, algumas provas, vocês serão os próprios instrumentos de Satanás na terra. Para vir, né, azucrinar, né, importunar as outras pessoas. Saibam disso, irmãos. Que vocês serão vasos e instrumentos de Satanás para importunar, para causar aflições, para lançar dardos inflamados do inimigo nas pessoas. Com palavras, com gestos, com atitudes. Aí manifestando as obras da carne, como eu falei. Então, é essa palavra que eu tenho para dizer hoje, irmãos. Se vocês já estão cansados de todos os dias a mesma coisa, todos os dias os mesmos problemas, comecem sendo a mudança que vocês querem ver nos outros. Deixem ser transformados pela renovação dos vossos pensamentos. E não pensem, irmãos, que eu estou dizendo essa palavra só para vocês, não. É para mim também. É para mim. Que há poucos dias mesmo eu falei exatamente isso para Deus. Eu já estou cansada de anos a mesma luta. Aí foi que ele me trouxe em mente. Seja a mudança que quer ver no outro. Porque, né, às vezes não adianta muito falar, mas as atitudes, né, os exemplos arrastam. Então, que seja bons exemplos, porque aí vai arrastar. E ensinar para as pessoas. Ensinar, sempre que possível, ensinar para elas a palavra. Que se eles também querem ver mudança nas outras pessoas, elas também têm que ser a mudança que quer ver nos outros. Porque não vai adiantar, por exemplo, se eu quiser que alguém, né, vamos supor na minha família, vou dizer na minha família, né, se eu quero que alguém na minha família tenha, né, atitudes diferentes, eu também tenho que fazer diferente.
E se a pessoa chegar para mim, por mais que a pessoa, né, não tenha o mesmo entendimento da palavra e for usado por inimigo contra mim, eu não posso revidar na mesma moeda, como muitos estão fazendo. Eu não posso, porque a palavra diz que a ninguém pague o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. Então, como que se alguém chegar irado para mim, me botando a boca ou falando algo que eu não gostei, eu já tacar pedra, eu já revidar? Obras manifestas. E por isso que a gente não consegue experimentar o quão boa e perfeita é a vontade de Deus. A gente não consegue experimentar e nem desfrutar disso. Porque quando nós agimos pela vontade de Deus, tanto para as nossas vidas quanto para as vidas dos nossos semelhantes, nós temos resultados satisfatórios. E por isso que às vezes no momento, irmãos, já aconteceu casos comigo de não ser exatamente aquilo que eu gostaria. Só que, né, a voz do Espírito Santo dizia, por isso que a gente tem que estar sensível à voz dele. Ó, faz tal coisa. E eu não queria, eu queria fazer o contrário. Mas o Espírito Santo dizia, não, faz assim e assim. E aí eu engoli, né? Engoli a minha raiva, engoli o meu choro. E disse, tá bem, Senhor. E ainda fiz assim, né? Se é o Senhor realmente que está falando comigo, eu vou fazer e eu quero ver o resultado, né? E realmente, não demorou 2 minutos. Aconteceu. Eu tive um resultado satisfatório. Então, a gente experimenta quão boa e perfeita é a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós temos que engolir certas coisas. Muitas vezes, ao invés de responder, nós temos que nos calar. Nós não podemos agir na carne, nós não podemos agir no calor do momento. E quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, o resultado é satisfatório. Mas quando a gente age pela própria vontade, porque, por exemplo, se nesse dia eu tivesse feito realmente aquilo que eu estava sentindo vontade, eu teria tido consequências drásticas. Porque eu já também experimentei isso, eu já fiz isso. De, né, ter a voz do Espírito Santo e a minha voz, a minha vontade. Por isso que a palavra também diz, hello, que é uma luta constante do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Porque muitas vezes a carne, os nossos pensamentos quer fazer as nossas vontades. Mas o Espírito Santo que fala com o nosso espírito diz não, não. E aí muitas vezes eu deixava a velha Marta voltar e fazia tudo o contrário que o Espírito Santo tinha me dito. E depois eu me arrebentava. Às vezes vinha logo após as consequências ruins. Às vezes demorava um pouquinho mais, mas vinha. Vinha. Porque Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, tudo que o homem fazer, tudo que o homem falar, ele vai colher. Vai vir de volta. E sabe o que eu aprendi esses dias na palavra? Que vem tudo em dobro. Se eu fizer uma coisa errada, vai me vir 2. Vai vir o que eu mereço e aquilo que eu fiz o outro passar. Porque não adianta, irmãos, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, vai chegar a alguém. Vai, né, resultar em alguém. E se for algo contraditório, que magoou, que feriu essa pessoa, Deus não vai ter o culpado por inocente. Não. E eu preciso aprender. E quantas vezes, irmãos, eu e vocês passamos por essas situações com os nossos pais. Muitas vezes, eu já presenciei isso, irmãos. E eu tenho certeza que vocês também já. Quando ia bater num filho, o pai dizia, ó, essa vai ser porque tu fez isso e essa vai ser porque tu fez, não me ouviu. Então eram 2.
Então, eu aprendi exatamente isso na Bíblia também, que tem palavras que por mais que muitas vezes passam despercebido por muitos de nós, mas quando a gente vai olhar, analisar e comparar com as nossas situações do dia a dia, a gente vê que realmente é isso que está querendo nos dizer. Que se eu fizer algo de errado para alguém, lembre-se que se tu plantar um grão de trigo, aquele trigo ele vai, brotar e vai dar vários grãozinhos numa árvore. É ou não é? Uma videira que tu plantar, tu vai plantar uma sementinha, mas ali vai nascer vários. Então cuidado. Tu não pense que tu vai plantar vento e colher vento, tu vai plantar vento e colher tempestade. E para que isso? Porque Deus é ruim? Não. É porque Ele quer que tu nunca mais faça. Foi ruim, tu não gostou, então não faça. Não faça de novo. É por isso que Deus age assim. E ainda é por amor a mim e a você que Ele faz isso. É por amor. Porque se não fosse, Ele deixaria que nós se arrebentasse e fosse para os quintos dos infernos. Mas Ele não deixa, não. Por isso que muitas vezes também Ele é longânimo. Ele dá tempo de nós analisarmos isso. De nós pensarmos. De nós colocarmos a nossa cachola para pensar. Mas alguém está pensando? Não. Muitas vezes querem só fazer coisa ruim, agir pela carne, agir no calor do momento e querem colher frutos bons. Ah, mas por que eu não consigo vencer? Ah, mas por que eu não consigo vitória? Ah, mas por que eu não consigo êxito? Ah, mas por que eu não sou feliz? Ah, mas porque o fulano consegue, o ciclano consegue e eu não consigo. O que está aqui? Lembrando mais uma vez que Deus abomina e detesta coração que maquina pensamentos perversos. Então está na hora de deixar essa transformação acontecer, renovando os pensamentos. E se renova os pensamentos, renova as atitudes. Por isso que eu falei que ninguém muda fazendo todos os dias a mesma coisa. A gente muda quando a gente muda os pensamentos. Foi exatamente isso que aconteceu e está acontecendo comigo. É lições atrás de lições. É ensinamentos atrás de ensinamentos. E cada vez que eu passo ou vejo alguém passar, são lições aprendidas. São lições, são ensinamentos. Então aprendam e experimentem, irmãos, quão boa, porque a palavra diz para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque por mais que muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus naqueles momentos, mas amanhã nós entenderemos, porque os resultados são satisfatórios. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, os resultados são satisfatórios. Então é isso que essa palavra significa. Então procurem mais pela sabedoria. Procurem mais incansavelmente, não se cansem, não deixem os afazeres do dia a dia de vocês, dominar a mente, os pensamentos, as preocupações, as aflições, tomar uma proporção grande, e causar ansiedade, depressão. Não façam isso. Lancem sobre os pés de Jesus tudo isso que vocês estão sentindo. A palavra diz, apresentem a Ele em orações, em súplicas. Mas tem que saber, irmãos, que a fé sem obra ela é morta. A fé sem ação é morta. A fé sem atitude é morta. Então sejam fortes e corajosos. Não temam. Vão, façam, perguntem para Deus, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? E se você, irmãos, tem as estratégias de batalha, Ele mesmo vai direcionar vocês, o Espírito Santo vai guiar vocês, passando as estratégias de batalha e vai dizer, vai por aqui. E aí Ele vai te fazer lembrar da passagem da Bíblia e você vai ir e vai obter êxito.
Ah, Marta, tem certeza? Absoluta. 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 Então, baixem as cabeças de vocês, não digam que não tem mais tempo para Deus. Tenham tempo para Deus, tenham tempo para as Escrituras. Irmãos, eu não me recordo, porque às vezes o Face apagou muitas lives minhas e eu não salvei algumas. Algumas eu já salvei e coloquei no YouTube, mas eu me recordo que eu já preguei essa palavra em algum lugar. Mas eu quero fazer novamente, para vocês uma live explicando, com as minhas palavras, porque pode ser que com as minhas palavras vocês consigam entender, porque às vezes, realmente eu dou razão, que às vezes tem algumas traduções da Bíblia que fica tão difícil, às vezes são usadas umas palavras, daquela época que torna um pouquinho mais difícil, dificulta o entendimento da gente. Mas, eu quero trazer uma palavra aqui para vocês em relação ao maná, que eu tenho certeza, de repente até mesmo amanhã, e vocês escutem para vocês verem o que é buscar incansavelmente, o que é nós nos alimentarmos realmente. Porque assim como o nosso corpo precisa todos os dias, até inclusive o corpo, às vezes a gente pode jejuar, 2, 3 dias, tem gente que consegue até mais. Mas o nosso espírito, irmãos, ele precisa se alimentar todos os dias. A nossa alma precisa se alimentar todos os dias. Aqui, porque aqui, irmãos, vocês não têm noção. Isso aqui pode ter, isso que nós temos aqui, pode ter colocar no céu ou no inferno. E aqui mesmo na terra. Porque tem pessoas que já estão vivendo o inferno na terra por conta dos pensamentos delas e das tuas ações que tá, deixando sair conforme as situações que passam. Então, é essa palavra que eu tenho para vocês, e de repente amanhã, não sei se de repente amanhã ou na segunda eu faço essa live. Então, irmãos, mudem, transformem-se pela renovação da mente de vocês, pelo modo de pensar de vocês. Mudem esse modo de pensar. Ah, mas no que eu penso? Tá aqui. Tudo que for bom, tudo que for de boa fama, Aqui diz, aqui, deixa eu falar bem como tá, irmãos. Tudo que for verdadeiro. Pensem no que é verdadeiro. Não tem por que vocês pensar nas coisas mentirosas. Não tem por que vocês, prestarem atenção nessas coisas. Não tem. Tudo que for honesto. Então, irmãos, o que eu mais vejo nas pessoas é olhar os defeitos dos outros, é olhar as falhas dos outros. Mas todos nós, irmãos, temos algo de bom também. Então pense no que é honesto daquela pessoa. Por que tu tem que pensar logo no que é ruim daquela pessoa? Ou até mesmo de si mesmo? Pense nas coisas boas. Então, tudo que for justo, pensa no que é justo. Pensa no que é puro. Porque não adianta aí ter os pensamentos impuros e depois que ter resultado satisfatório. Pense no que é puro. Pense no que é amável. Pense tudo que for de boa fama, não de má fama. De boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. E olha só. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Então, se vocês ouvirem até mesmo hoje essas minhas palavras que eu estou dizendo para vocês, o Deus da paz estará convosco. Porque daí vocês vão colocar em prática e Deus vai ver o esforço de vocês e vai estar com vocês. Ele não vai fazer as coisas por vocês, mas Ele vai estar com vocês. Então, aprendam isso, irmãos. Que às vezes tem irmãos aí que escondem, é só como eu disse, só querem viver de oba-oba, muitas vezes acabam mentindo e omitindo para as pessoas, e depois as pessoas vão nas igrejas, ouvem a palavra e não acontece nada daquilo que estão dizendo, aí as pessoas se decepcionam e viram as costas, sabe para quem? Para Deus. Deus, como a gente costuma dizer assim aqui, Deus que acaba pagando o pato, Por nós sermos muitas vezes omissos da sua palavra e muitas vezes mentir, Só dizer as partes que agradam as pessoas e não dizer o restante.
Dá só a carne, mas não dá o sangue também, né? E se eu fosse emendar aí, irmãos, já dava outra palavra, né? O que é comer a carne e beber do sangue, né? Não é só as partes boas, é as partes duras também. Tem que papar tudo. Então, eu entrego essas palavras, irmãos, em nome de Jesus. Sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que vocês possam experimentar os resultados bons, agradáveis e satisfatórios que é fazer a vontade de Deus. Porque sempre tem resultado satisfatório quando obedecemos a sua vontade. Amém? Então já faço uma oração para todos vocês. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, muito obrigado, Pai, mais uma vez por mais esse direcionamento, por mais essa maravilhosa palavra, Pai. Eu não teria, no dicionário humano, não teria palavras para me expressar o quão grata eu sou por essa sua palavra. Porque realmente, Pai, tem sido lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por isso eu te agradeço, Pai. Por isso eu te agradeço e peço perdão pelas muitas vezes que falhei, pelas muitas vezes que fraquejei e por não entender a tua palavra. Se alguém hoje, Pai, me perguntasse qual é o meu maior arrependimento na vida, eu diria que é isso, de não ter buscado incansavelmente pela sabedoria bem cedo na minha vida. Porque o quanto antes eu tivesse buscado mais veredas retas diante de mim, eu teria tido, e inclusive muitos pecados que eu fiz, eu não teria feito. Hoje esse fogo não estaria consumindo a minha alma, porque esse é o bicho que não se apaga, porque é o arrependimento e muitas vezes vem a nossa lembrança e a gente sente nojo, mas temos que conviver com esse fogo. Mas por um lado eu digo que é bom, porque a gente daí nunca mais vai querer cometer os mesmos erros. Então seria isso que eu diria, que o meu maior arrependimento é não ter buscado incansavelmente, cedo ainda na minha idade, por esta sabedoria, para ter veredas retas diante de mim. Pai, eu te peço, dê esse entendimento a todas as pessoas que hoje dedicaram ou ainda vão dedicar um tempinho para escutar essa live. Eu te agradeço por cada um dos lares que tem adentrado, até mesmo muitas vezes pessoas que eu nem conheço e eu sei que está escutando. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. E o Senhor disse que os sinais acompanhariam os que creem nessa palavra e começarem a praticar essa palavra. Então adentre esses lares que creram e receberam essa palavra e vão começar a praticar. Eu te peço que haja cura, que haja libertação, que haja a transformação pela renovação das suas mentes. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu não peço em nome de mais ninguém, nem aquilo que os homens criaram acima dos céus ou embaixo da terra. Não é por eles que eu peço. Porque não foram eles, muitas vezes esses ídolos, esses deuses que os homens criaram, não foram eles que morreram e ressuscitou no terceiro dia. Não foram eles, Pai. Foi a tua palavra que peregrinou pela face da terra e nos ensinou o modo de vida. Ele foi o Cordeiro Imaculado. Ele foi a palavra, o maná que nos sustenta. E é por ele que eu te peço, Pai, que haja cura dessas vidas, que haja, Pai, a libertação dessas vidas. E que haja transformação pela renovação das mentes.
Que eles sejam, a partir de hoje, vasos, instrumentos usados nas tuas mãos, que não sejam mais instrumentos de Satanás, vasos de Satanás, não, mas que eles estejam vigiando o tempo inteiro, vigiando e orando, porque muitas vezes o nosso espírito está forte, mas a carne é fraca, e nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. E que eles saibam vigiar e orar todos os dias, nessa escola, Pai, da vida, que onde o Senhor é o nosso professor, Jesus Cristo é o mestre dos mestres, aleluia, e através do seu Espírito Santo nos ensina dia após dia. Mas, Pai, embora os testes nessa escola, embora as provas nessa escola, nós queremos estar aptos, Pai, esquadrinhando essa palavra, para que quando chega na hora do teste, na hora da prova, nós ganhamos um 10 e sejamos aprovados diante de Ti. Oh, aleluia! Que haja compreensão dessa palavra. Que haja, Pai, a receptividade dessa palavra, que não entre pelo um ouvido e saia por outro, mas que entre num ouvido e caia no mais profundo dos seus sentimentos e já comece a renovação desses pensamentos. Eu te peço, Pai, e desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Irmãos, e aqui concluo essa live dizendo para vocês: se esforcem, irmãos, se esforcem. Não é Deus que vai fazer o teste para vocês, não é Deus que vai fazer a prova para vocês. Ele estará conosco assim como esteve com Josué, mas nós temos que ser fortes e corajosos. E aí Ele estará conosco aonde quer que nós formos. E esse nosso deslocamento também será pela parte dele. Porque era Ele que dizia para Moisés: vai com o povo aqui, vai com o povo lá. Mas Ele estava sempre junto, e assim foi com Josué. Então, se Ele foi com eles, será conosco também, quando nós ouvirmos e obedecermos a sua palavra. Amém? Então eu entrego essa mensagem em nome de Jesus.